Eu sou um flaner e sou um voyeur. Jesus Cristo nunca foi evangélico. Jesus Cristo nunca foi católico. Nunca foi espírita. Nunca foi umbandista. Jesus Cristo nunca teve religião. Jesus Cristo sempre pregou amor. Então você em casa agora vai ter uma oportunidade única na televisão mundial. A nova esquerda política e a luta de classes. Bom, é um título que daria um livro, né? Com certeza. Seria um bom título para um livro. Mas, assim, modéstia à parte, né? Pegar meus artigos aí, vários, né? Muito coisa antiga que eu já escrevi. Muitas vezes eu sou bem bom em título, né? Não que esse título por si seja um título bom, né? Não sei se é tão chamativo, né? Tem alguns títulos que são mais chamativos. Só que é um título que indica, né, um assunto amplo, né? Ou seja, que daria tema para um livro. E acredito que também seja um assunto muito importante, pouco debatido, né? É pouco debatido. Eu vou explicar por quê, né? Quando se fala, por exemplo, hoje, né, da luta pela volta à democracia, né? Mas muitas vezes se esquece, né? Acho que dentro do discurso recente, né, da história recente aqui do país, a gente esqueceu que teve um golpe de Estado em 2016, né? Isso entra fragmentariamente, entra às vezes episodicamente, né? As pessoas lembram, não, teve um golpe de Estado, não, pô, teve um golpe e tal. Né? Existe a continuidade entre o Temer e o Bolsonaro, né? Isso aí, alguns, né, mais conscienciosos, vamos dizer assim, lembram, né? Com um pouco mais de frequência. Mas quando se fala, né, dessa luta pela volta da democracia, fica uma coisa um pouco confusa. Por quê? Porque quando se faz uma frente ampla pela democracia, né, contra o fascismo, né, contra o Bolsonaro, é de novo, né, a luta por uma democracia formal, né, pela volta da democracia formal, ou seja, pelas eleições. Isso traz uma série de problemas. O primeiro problema mais fácil, né, o mais simples, fácil não, né, mas o mais simples de identificar é a distinção entre democracia formal, que é essa democracia da votação periódica, né, e do antagonismo entre partidos políticos, e a democracia real, né, que é você dar acesso, meios, né, materiais e culturais, né, para as pessoas poderem ter uma vida melhor, né? A democracia real seria essa amplitude de acesso, né, à renda, né, e à educação, à saúde, etc. E não necessariamente isso anda da maneira disjunta, né, fora do eixo, né? Uma coisa pode andar unida à outra, né? E a forma da democracia, né, ela necessariamente precisa ser desse antagonismo de partidos, esse modelo britânico parlamentar, né, parlamentarista, né, os Whigs e os Tories, tem que ser dessa maneira. Você tem um partido trabalhista, mais social-democrata, e um partido neoliberal, né, como era PT, PSDB. E aí entra a extrema-direita, né, com veleidades aí autoritárias, mas de muito difícil execução, essas veleidades autoritárias. Né, isso no sentido mais amplo, né? É igual quando você fala de armas químicas, né? Você consegue fazer prejudicar certas populações, né? Mas sempre em focos, né? Você tem focos de que você pode espalhar a doença, mas é difícil você espalhar uma doença em escala global, né? Isso aí é uma coisa meio complicada. Então você tem que ver quais são as fragilidades de determinada população, né? E ali é onde possivelmente pode ser que se espalhe doenças provocadas, né, pelo homem, né, criadas pelo homem nesses laboratórios aí bioquímicos, como a Rússia tem encontrado nessa guerra da Ucrânia. Então, tal como, né, as armas químicas, né, a ameaça fascista também são ameaças localizadas, não necessariamente uma ameaça ampla que coloque em xeque o regime político formal tal como é, ou seja, a manutenção das eleições, a manutenção, né, a abertura, né, e o livre trânsito dos três poderes. Isso, liberdade de expressão, né? A liberdade de expressão, a gente está aqui, eu estou aqui falando, né, em podcast, estou falando no YouTube, quem sou eu, né, estou aqui falando, estou fazendo a minha, tem ampla liberdade de expressão
né? Ou seja, mas não, né? Não, porque a liberdade de expressão está condicionada a algoritmos e, enfim, é uma série de outros processos que impedem, né, que essa liberdade seja mais ampla, ou seja, não é a liberdade de você chegar e poder falar por cima dos outros, né, mas é a liberdade de você conseguir colocar, propor um debate, né, uma coisa que seja, né, que seja mais ampla, né, isso aí é complicado, algumas vozes surgirem, muitas vozes surgirem, você vê pessoas muito interessantes que sabem muito, né, e dentro mesmo dos meios de comunicação que tem penetração, né, não conseguem identificar certas pessoas que, para mim, né, pelo menos aqui no meu tipo de identificação, né, são pessoas relevantes, são pessoas importantes. Por exemplo, uma moça que eu gostaria muito de ver falar mais, né, que é uma professora, que eu gosto muito dos trabalhos que ela fala, das poucas intervenções que ela tem em vídeo, né, que ela é Vidigal, quase não aparece, né, são pessoas que poderiam ter o trabalho melhor explorado. O professor Roberto Moraes, né, ela é Vidigal, Roberto Moraes. Você pode elencar aqui uma série de pessoas que poderiam ter um espaço de fala mais interessante, né, mais amplo, para poder realmente contribuir para o debate público. E você, às vezes, vê a repetição das mesmas figuras, né? Parece que no próprio YouTube você vai reeditando o mesmo modelo Globo, SBT, um modelo muito fechado, muito estreado. Então é difícil falar de liberdade de expressão hoje, né? Você é bloqueado por uma série de motivos, a cultura do cancelamento, a cultura da intolerância, a cultura do algoritmo e tal. E mesmo o Supremo, né? O Supremo, como ele funciona, já voltando aqui à questão dos três poderes, né? O Supremo como um poder aqui quase moderador, muitas vezes, né? Dificilmente você consegue criticar o Supremo Tribunal Federal, porque seria um garantidor da democracia também. O Legislativo governando, né? Tendo desde o Eduardo Cunha, tendo cada vez mais prerrogativas de poder executivo, o poder executivo cada vez mais enfraquecido, e esse enfraquecimento do poder executivo é um dos motivos também pelos quais o Bolsonaro, com as veleidades golpistas dele armada, né, no caso, né, não do golpe jurídico e tal, como foi em 2016, mas um outro golpe, né, dentro do golpe, né, já de caráter armado, esse próprio enfraquecimento do poder executivo, ele leva a essa impossibilidade, né, de um ataque armado, né, um ataque mais amplo a essa democracia formal. Então, diante, né, da ameaça desse ataque armado, ou diante dessa ameaça de um ataque mais amplo à democracia formal, se forma uma frente ampla. E aí você vê hoje como se agrupam, né, os setores de esquerda, que são dentro sempre de uma bandeira eleitoral, né? Vamos tirar o Bolsonaro, já é uma negação da política, né? É o não, né? É o fora Dilma, né? Não queremos a Dilma, fora Temer, né? Fora Bolsonaro. É sempre um não, a gente não quer o Lula, sabe como é que a gente não quer o PT, a gente não quer o pré-sal, a gente não quer se desenvolver, não quer o fim da fome, não quer o fora FMI igual era atrás, né? Lá atrás, fora Alca, né? Você não tem uma organização dos trabalhadores contra a privatização da Eletrobras, contra a privatização da Petrobras. Por exemplo, até acho que 2018 teve ainda movimentações indicativas de greve geral, os sindicatos conseguiam se organizar dessa maneira para poder fazer uma greve geral. Entra o Bolsonaro, né, começam algumas manifestações mais fortes e entra a pandemia, né? Então a pandemia acho que bagunçou um pouco a cabeça das pessoas e misturou a pandemia com o Bolsonaro, o pessoal ficou muito desorientado, né? Eu acho que esse ponto é um ponto de ruptura tão grave quanto foi 13, 14, 15, aquela loucura lá que levou à falta de apoio, né, dos setores, vamos dizer assim, mistos, né, nem de direita nem de esquerda, que vão voltando para lá e vão voltando para cá, que acabaram virando para essa vertente mais de direita, extrema direita, que acabaram apoiando o Bolsonaro, e dentro da própria esquerda, né, a esquerda lavajatista, uma galera que acabou dispersando, né, a base de apoio para Dilma, ali já no segundo mandato, era muito, muito restrita, né? Então o voto também na Dilma, no próprio 2014, talvez foi um voto muito de resistência, né? Um voto contra o Aécio Neves, talvez aí também tinha um voto do não, né? Não da afirmação do segundo mandato da Dilma para aprofundar as conquistas do primeiro mandato, mas um voto para negar
o Aécio como presidente. Então são esses não, e as pessoas com a incapacidade muito grande de poder afirmar alguma coisa, né? Eu lembro de eu brincando com os amigos e tal, eu lembro que eu escrevi uma coisa também bem grande, eu nunca revi esse texto, né, que é dessa época de 2013, que eu fiquei um pouco, embasbacado com aquela coisa toda acontecendo, né? Eu não achei muito saudável, né? Não vou entrar no papo se seria natural ou não natural, que isso é um papo muito bizarro, né? Muito longo e tudo mais, mas eu achei uma coisa um pouco assim fora do tom, né? Então isso me deixou preocupado, né, a princípio, né? Então eu falei, tudo bem, o pessoal pode protestar contra o que seja, né? Mas cadê a proposta, né? Todas as bandeiras, né? Você tem as bandeiras de resistência, mas as bandeiras de resistência são grandes, né? São temas profundos, né? Como eu falei aqui, fora FMI, fora ALCA, não as privatizações, né? Por reajuste salarial, política de emprego e tudo mais. Essas são as grandes bandeiras, né, tradicionais. Nesses protestos de 2013 não tinha nenhuma manifestação assim que atingisse a população como um todo, né? Não tinha um fundo social interessante, além da questão do passe e tal, que, enfim, é um movimento tradicional da juventude, né, estudantil. Eu mesmo participei quando eu era de escola, né? Eu era de escola pública, né? Então eu participei disso aí, mesmo quando eu estudei em escola privada, antes, né, de eu ir para a pública, eu também participava, né? Era uma coisa muito interessante, muito legal. Então, enfim, há uma incapacidade da juventude ou da nova esquerda de propor, né? Muitas vezes de propor políticas, né? Eu lembro que eu brincava nessa época, eu falava, pô, tinha que ter uma bandeira, qual bandeira poderia ser, né? Aí tinha a política de reajuste real do salário mínimo, né? Que era a inflação. Como é que é? Como é que era a regra? Era a inflação, você corrigia pela inflação mais o crescimento do PIB, né? Então a inflação estava relativamente controlada, o PIB estava crescendo, então você tinha sempre um aumento real do salário mínimo. Eu falei, por que não, né? Você coloca a inflação, em vez de botar o crescimento do PIB, né? Coloca a inflação mais a taxa de juros do Copom, né? Porque a taxa de juros sempre muito alta, né? Muito mais alta, inclusive, às vezes até do que a própria inflação. E muito mais alto do que o crescimento do PIB sempre, né? Então você faria uma política de afronta, né, ao Banco Central, né? Dessa necessidade de você aumentar os juros para suprimir a demanda. Toda vez que o Banco Central aumentasse os juros para poder suprimir a demanda, você teria um gatilho de reajuste salarial que aumentaria a demanda, né? Então eu falei, pô, se tivesse uma bandeira, vamos colocar uma bandeira dessa, né? Seria uma bandeira irreverente, né? Brincalhona, né? É uma coisa que eu acho que é relativamente importante, né? Tudo isso aí. Uma proposição, né? Proposições quaisquer, você tem que poder afirmar alguma coisa. Ele, no caso, era afirmar ou reafirmar a política de valorização salarial, né? E teve também, estava ali maduro na época da Dilma, né, de começar a degringolar tudo, as discussões entre os sindicatos, os trabalhadores e os empresários, sem muita interferência do executivo, né, essa coisa, para redução, né, da carga de trabalho, né, para 30 horas. O sistema voltou agora um pouco, mas eu não sei que pé anda, né, porque tem uma reforma trabalhista no meio, teria que ver como é que isso aí vai ser feito. Eu acho que não tem a mesma intensidade que teve naqueles anos, né, que era anos de ascensão mesmo do social, né, das questões sociais. Então o pessoal fica um pouco desorientado, como eu estava falando, né, vem a pandemia, né, e veio um Bolsonaro no meio da pandemia, e a própria pandemia, o Bolsonaro serve para despolitizar, porque tira o foco do projeto econômico dele, que é o que botou ele no poder, né. Então, e aí ele fala um monte de besteira, né, e ameaça um monte de coisa, se deixa o pessoal um pouco apavorado. Então, tira o foco, né, do que realmente interessa, que é a entrega do patrimônio nosso, né, do patrimônio popular, nacional. E, ao mesmo tempo, a pandemia, ela despolitizou, por exemplo, né, acho que tem um caso muito concreto como a pandemia despolitizou, quando o consórcio do Nordeste contratou 74 milhões de doses da Sputnik em setembro ou outubro de 2020, né, já bem antes, assim, de uma maneira bem rápida, né, eles contrataram essas doses,
Essa Sputnik era fabricada, eu esqueci o nome da fábrica agora, mas fazia em São Paulo, né? Se eu não me engano era São Paulo, era uma fábrica aqui brasileira que produzia essa vacina. E aí toda a politização aí para não entrar a Rússia aqui, né? Isso é a submissão do governo aos Estados Unidos, né? Que seria a submissão do Bolsonaro, seria a submissão do PSDB, seria a submissão de qualquer partido de direita aos Estados Unidos, e não deixaria entrar a tecnologia russa aqui dentro. E aí você teve o lobby da Pfizer, né? Quando houve, né, uma negativa do Bolsonaro de assinar com a Pfizer, ele não estava tão errado, né? Com todo respeito, pelas cláusulas draconianas. É claro que ele tentou uma solução muito maluca, contratando uma outra vacina, que eu nem mais lembro, Covaxin, não é isso? Maluca, com tudo errado, sabe? E com contrato superfaturado, com um monte de coisa, né, meio torta, né? Supostamente superfaturado, não sei. Mas ele tentou uma solução, um meio termo que não existe, né? Ou seja, uma não solução, né? Um cara muito capacitado, né? Com toda a equipe que está com ele, é uma equipe de muito baixo nível. Então, mas o princípio, assim, o princípio geral era interessante porque a Pfizer colocava cláusulas draconianas no contrato para poder fornecer as vacinas, né? Poder sequestrar bens brasileiros que estivessem no exterior, questão de embaixada, questão até dentro do próprio território nacional, as cláusulas eram confidenciais, e esse foi um dos motivos pelos quais o presidente da Argentina resolveu não assinar com a Pfizer, né, e pegar a Sputnik, né? Eu não sei até que ponto teve penetração lá da vacinação chinesa. E hoje eu vi a notícia de uma parceria China-Cuba para fazer uma vacina pan-Covid, né? Uma vacina assim para poder dar conta das variantes e tal. Já está mais na frente, né? Não é esperar vir uma variante para criar uma outra vacina, um reforço da vacina, né? Uma vacina que já esteja mais adiantada e previna as pessoas, né? Então, você deveria ter uma politização da pandemia, você não questionou nada na pandemia, o pessoal tinha, vamos embora, vamos vacinar, beleza, mas vamos vacinar como? Fazer uma coisa direita, né? Não pode fazer uma coisa direita, não pode ter uma bandeira clara. Por que não pode ser a Sputnik? Porque aí entrou a Pfizer, além da Sputnik ter sido excluída, porque a Pfizer entrou, a chinesa foi para baixo, foi para o ralo, né? Eu conheço uma pessoa que precisa tomar. A chinesa, ela tomou as doses da Pfizer, tem problema de coração e tal, o médico recomendou, não, a terceira dose você toma da chinesa, porque, enfim, até o conhecimento que a gente tem até agora, a chinesa é o que não afetaria tanto esse problema de coração. A pessoa não consegue encontrar, né, essa vacina chinesa, mesmo estando em São Paulo, né, que é o lugar onde o Butantan lá produzia, né, a Coronavac, né? Não tem a Coronavac, né? Não tem para criança e tal. A pessoa precisa ali, não tem, porque tem só a Pfizer, tem só as europeias, as americanas. Você tem a geopolítica da vacina aí, não é questão de como é que é de gosto, sabe, como é que é de ser sommelier de vacina. Não, é uma questão séria. Por que o consórcio Nordeste não pôde contratar a quantidade de doses feitas aqui já, né, no Brasil, né? Então, enfim, aí fica genocida, bababá e tudo mais, realmente, né, é verdade, mas sabe, você tem questões muito graves ali acontecendo. E quando o Ricardo Salles falou naquela reunião que foi vazada aí, que apareceu na televisão, apareceu tudo que é lugar que ele ia passar a boiada, se pegar o cronograma, né, do governo Bolsonaro recente, a partir da pandemia, a partir do momento que assinou com a Pfizer, ele meio que resolveu, acabou aquela gritaria, né, acabou aquela tensão toda em cima do governo, foi passando muitos projetos, né? Ele conseguiu articular muita coisa a partir dali, né? Ele meio que criou um acordo, né? A partir do momento que ele resolveu, né, da forma dele, resolveu aí o encaminhamento dos problemas da pandemia, ele foi encaminhando os projetos aí sim econômicos e resolvendo também os problemas dele pessoais lá com a família dele, encaminhando tudo de uma maneira que ele ficasse bem protegido, né? A pandemia acabou salvando o Bolsonaro, né? Salvando o Bolsonaro do impeachment, salvando o Bolsonaro de maiores contestações, salvando o Bolsonaro de muita coisa. Então o pessoal meio que se perdeu, sabe? Então você não tem hoje um indicativo, como eu estava falando lá atrás, um indicativo de greve geral, como teve em 2018, né? Contra o Temer, né? E já no risco de uma eleição de um governo de extrema-direita. Então você não tem essa articulação da esquerda, né, em cima das questões nacionais. Isso gera pouco,
né, já era pouco, há pouco tempo atrás, e depois dessa duplinha Bolsonaro-pandemia, acabou completamente, né, parece que acabou, ficou essa união eleitoral, né, em cima do Lula. E o Lula tem que tomar cuidado, né, porque o Lula, ele tá idoso, né, cara, então, e na política se mata, né, e não precisa se matar com um tiro igual mataram Kennedy, né. Então o idoso pode morrer por qualquer motivo, né? Assim, aparentemente, pelo menos, né? Do lado dele está o Alckmin, está o PSB, que foi um partido super golpista em 2016. Então isso é muito complicado nessa correlação de forças que leva a isso. Eu não sei se eu pudesse perguntar para o Lula alguma coisa, eu perguntaria por que a fixação dele com o PSB, que eu acho interessante, igual eu, carioca, com a fixação com o PDT, né? Até hoje eu voto no PDT, tem pessoas ali que eu gosto, né? Mas o Eduardo Campos era o projeto Lula para 2018, né? Só que ele cagou no pau, né? E acabou, enfim, tendo essa sorte que teve aí, enfim, também saiu totalmente fora do planejado, mas ele seria o sucessor, né, apoiado pelo PT em 2018, se acordado desde 2010, 2012, por aí. Se eu lembro de entrevistas antiquíssimas do Lula falando sobre isso, e depois ele chegou a repetir essa história, né? Algumas vezes, várias vezes, né? Então é interessante, porque o PSB é o Partido Trabalhista ali, do Miguel Arraes, do Nordeste. Foi o partido que em 2012, se eu tenho muito vivo, muito claro na memória, né? 2012 ganhou o maior número de prefeituras, né? Do partido de esquerda que ganhou o maior número de prefeituras, foi uma avalanche de vitórias eleitorais da esquerda nas eleições municipais de 2012. Né? O PSB ganhou mais prefeitura que o PT, inclusive. E aí eu lembro da esquerda varrendo a direita na eleição de 2012, e na mesma hora que estava sendo condenado todo mundo pelo mensalão, naquela coisa do Aires Brito, que o Aires Brito pegou e fez a cronometria ali do julgamento para coincidir com a eleição, né, para poder servir de propaganda contra a esquerda, e o tiro saiu pela culatra. Então o PSB saiu ali muito forte, o Eduardo Campos era muito forte, né, como governador, era um desenho muito interessante. Aí começou 2013, né, aquela situação, tem a Copa 2014, que é outra situação complicada, e aí Lava Jato em 2015, né, aí já começa o predomínio da direita em tudo, né, a Lava Jato e a continuidade das manifestações de rua já tomadas completamente pela direita, e aí cai em 16. Então o pessoal muito desorientado, né? Desde todo esse período, muito desorientado em relação a tudo. Quando você lembra da campanha da Globo, né, contra Belo Monte, do pessoal da Globo, é uma coisa muito complicada, né? Porque a gente precisa de um parque energético, né? Você tem a questão, tudo bem, a questão indígena, a questão dos micro, pequeníssimos agricultores dali do norte, né, que são proibidos às vezes, eles perdem lote de terra porque desaparece. A professora que escreveu um livro sobre ambientalismo, né, as ONGs, o imperialismo lá no Acre, professora da UF, se eu não me engano, né, esqueci o nome dela agora, desculpa, né, eu tenho até aqui anotado, né, ela contando sobre um rapaz lá no Acre, né, que ele tinha um sapo raro, foi um cientista lá, viu aquele sapo, falou, esse sapo é raro, tal, tá aqui no seu quintal, tudo mais, anotou, voltou no ano seguinte lá, o sapo não estava mais lá, enfim, o sapo era raro, morreu, sumiu, ninguém sabe. E o cara perdeu o lote de terra dele, né? Então aí também tem a questão dos bois, o pessoal pega um boi, um gado, alguma coisa, às vezes serve até de dote, né, pro neto e tal, tipo uma poupança da família dos bois. Aí você tem as proibições ali de agropecuária, de pecuária na região, e toma o boi do pessoal, né? Ou seja, tira a poupança, né, daquele pessoal que já tem muito pouco dinheiro, né? Tira a segurança ali básica, mínima que eles têm. Então você tem uma questão muito complicada ali de subdesenvolvimento no norte, né? De subdesenvolvimento não só, né, desses pequenos proprietários, mas também das populações indígenas, porque isso se mistura, né? Os indígenas vão para culto evangélico, tem muitos indígenas já muito aculturados, né? Já estão dentro da civilização, e dentro da civilização eles sofrem de subnutrição, sofrem de uma série de problemas. Então o pessoal acaba ficando um pouco sem norte, né? No meio dessa série de bandeiras assim. O imperialismo entra muito forte nisso tudo, né? O imperialismo entra muito forte com essa propaganda ambientalista, né? Belo Monte e tal, que não consegue pensar, né, em alternativa
para o aumento da nossa matriz energética, que é fundamental para o desenvolvimento do país, para a interiorização do povoamento. A gente já continua ainda, né? As maiores cidades estão aqui no litoral, se interiorizar o povoamento, ocupar esses espaços, né? Explorar de uma maneira interessante, de uma maneira com projeto de Estado, né? E diminuir esses índices de fome, de miséria, de pobreza, de subdesenvolvimento dessas regiões remotas, como foi muito diminuído no Nordeste pelas políticas, né, contínuas, né, continuadas durante os governos do PT. Então já Belo Monte também, a campanha contra Belo Monte foi um indício disso, né? Foi um indício dessa desorientação, dessa penetração do imperialismo dentro da esquerda. E outro indício disso é a questão toda eu só tenho um ponto, né? Eu só tenho um ponto. Eu não gosto muito de falar dessa coisa de identitarismo, né? E tal, né? Ah, porque eu não sei o que o identitarismo, aí fica toda aquela campanha maluca e tal, enfim. Porque realmente, né? Ó, a questão, se for pegar a questão sexual, né? Isso aí é muito básico, né? Isso é muito pós-guerra, né? Na opção sexual é de cada um e tal. Você tem a questão da violência, que é uma questão muito séria, né? Principalmente com o pessoal transgênero, né? Eu acho isso chocante. E também a alocação das pessoas trans no mercado de trabalho, isso é um problema muito sério, né? Que eu acho que, né, merece também uma política de Estado, né? Uma política séria, uma política pública, né? Para usar essa palavra maluca, que toda política deveria ser pública, né? Para o público, mas uma política pública para a alocação da população transgênero. Mas pelo menos dentro das classes médias, né, que reivindicam, né, a liberdade sexual, você encontra, vivencia. Eu tenho 36 anos, eu vejo isso. É normal, né, as pessoas vivenciarem. Quer dizer, poderem escolher relativamente, né, claro que não deve ser tão fácil, mas enfim, deve ter suas dificuldades, mas poderem escolher as opções sexuais, e casal, trisal, enfim, toda essa loucura toda, né, o pessoal vai, amor livre, poliamor, sei lá mais o quê. Tudo bem, né? Agora é o seguinte, as condições, né? Aí sim, a análise materialista da coisa, que essa questão idealista, idealizante, não se atém. Por que as pessoas vão criando, né, condições cada vez mais criativas, vamos dizer assim, condições cada vez mais diferentes de uniões amorosas, né? É muito, né? Eu acho que tem que se considerar isso a questão material, né? Você, por exemplo, fazer um casal pode ser até interessante, né? Porque aí também, no mínimo, você está rachando conta, né? Então, a amiga minha brincava que ela separou. Aí ela falava, não, eu quero um casal de novo, né? Porque eu até aceitaria casar de novo, porque me ajuda a pagar as contas. Eu estava aceitando até um trisal, né? Que é dividir as contas em 3, né? Ou seja, tu pega aluguel, né, condomínio, luz e tal, que as contas mais caras. Quer dizer, aí quando chega a luz e mercado já é uma coisa, não é fixo, né? Então já é uma coisa que fica um pouco mais difícil de colocar no concreto, mas o aluguel com o condomínio é bem caro. E aí com o trisal fica mais fácil, né? Ela brincando com isso. Então, tudo bem, você pode fazer um casal, pode fazer um trisal, pode fazer o que for, mas aí entra a questão do filho, né? Acho que a questão não é nem tanto da organização, né, entre gêneros, né? Como é que você vai se organizar entre gêneros, né, na hora de formar, né, uma coabitação, né? Mas a questão de você conseguir reproduzir, ter filho, né? Isso não interessa se é um casal gay, né? Enfim, ou um casal de que formato for, eu quero um filho, né? E seja feito da forma que for, né? Ainda bem que a gente tem várias possibilidades, né, de fazer filho, ou mesmo de adotar e tudo mais, mas aí tem escola, né? Tem plano de saúde, tem uma série de contas muito caras para pagar, aluguéis caros, os salários decrescentes. Então você tem uma organização, né, sexual que é relativamente libertária, pelo menos nesses nichos de classe média. A classe mais pobre não se preocupa tanto com isso, já não faz parte da cultura das classes mais pobres, mas as classes médias se preocupam e têm relativa liberdade, mas a liberdade para ter filho, né, ou fazer uma família, não importa com qual configuração seja essa família, isso é muito mais restrito por causa da questão material, questão financeira, né? E mesmo essa questão cultural, que acaba se formando um bolo de cultura, né, uma questão de relacionamento tão loucas, né, tão mescladas, que as pessoas ficam um pouco desorientadas, né, sem saber qual vai ser a referencialidade.
E não tem limite para o crescimento, né? Não existe limite para o crescimento demográfico, né? Em última instância, né? Agora, o planeta tem muito espaço para poder crescer, né? Para a gente poder habitar aqui, poder construir cidades bonitas, né? Boas cidades, reformar essas cidades velhas que a gente vive aí, toda cheia de problema. A gente tem espaço para crescimento, né? O Clube de Roma, esse pessoal aí que começa a criar todo esse problema, dizendo que o ser humano é um problema para o planeta Terra, né? Desde a década de 70, que há limite para o crescimento, que é a política anti-industrialista, que desembocou agora, né? Esse mercado financeiro, né? Pós-Obama, pós-quantitative easing, né? Baseado em serviços e baseado em propriedades, né? E esse capital fictício dominando, né? Todos esses setores. A indústria já não existe mais, a indústria está no Oriente. Inflaciona, né? Inflaciona principalmente a questão das propriedades, que é onde está o lastro aí material deles. E no outro lado, no setor de serviços, eles precarizam o trabalho, né? Esse é o básico aí, são os dois pilares da nova indústria, né? Pós-Obama, pós-crise de 2007, 2008. Então, uma situação difícil de lidar, né? Materialmente falando, né? Tudo no Ocidente, né? Então, o Obama foi a última vitória do imperialismo, né? O Obama traz essas bandeiras coloridas, né? Essas bandeiras de inclusão, e ao mesmo tempo matando muita gente, né? Fazendo uma série de guerras, fazendo essas políticas econômicas de transferência de riqueza, né? Crises de desintegração econômica controladas, né? O Obama deu todos os golpes de Estado que aconteceram aqui na América do Sul foram com o Obama, né? As revoluções coloridas, o golpe nazista na Ucrânia, o assassinato do Gaddafi, a guerra na Síria, né? Tudo foi com o Obama. O Obama foi um dos caras mais terríveis, né, cara, da história, né, recente. Ele tem que ser comparado com os grandes criminosos de guerra, né, com Hitler, com aquele... Quem foi o cara que botou a bomba atômica lá no Japão? Ali no Johnson, será que é ele? Eu esqueci o nome dele agora, o cara que substituiu o Roosevelt, infelizmente, né? O Roosevelt é o cara que manda a bomba atômica, né? O cara tinha que ter, né? Se tivesse o Nuremberg, o Obama tinha que estar lá em Nuremberg. O Obama ganha Oscar, né? Ele ganhou o Nobel, ele ganhou o Oscar. Então ele é uma grande campanha de propaganda imperialista. Foi o último sucesso do imperialismo, que agora está em crise, né? Entrou o Trump, entrou o Biden Gagá, né? Entrou aqui o Bolsonaro, que ninguém dá credibilidade, mas ao mesmo tempo eles estão conseguindo, por exemplo, aqui no Brasil, levarem tudo, estão conseguindo levar praticamente tudo, estão arrasando a nossa terra, estão acabando com a nossa terra. E a nova esquerda está totalmente alheia, né? Totalmente alheia a essa nova configuração do capital internacional, nova organização econômica, financeira, né? A esse tipo de financiarização, as condicionalidades, né? As consequências, né? que se impõe essa economia de startup, essa economia do Vale do Silício, né? Em termos de precarização do trabalho. Vamos pegar o Uber, né? Vamos pegar no Airbnb, tudo um UPA, né? Um UPA, opa, que legal, opa, tudo baratinho. E não é baratinho, né? Não é baratinho, não pelo preço final, né? Mas pelo contexto, por tudo, né? Pessoas bastante alheias a isso tudo. Então perderam completamente a noção, né? A noção do que seja uma luta de classes, né? Da organização dos trabalhadores. Mesmo os artistas que vão por fora disso, você não ter artistas também de expressão nacional, fora senhores já com mais de 70 anos, né? Uma série deles, né? Tanto da música como escritores e tudo mais. Você tem uma fragmentação, pulverização artística, né? Uma diversidade de nichos e que não pegam as grandes massas e tal. Então o artista não como o cara que se organiza, né? Aquele do marxismo tradicional, que se organiza em sindicato e luta por pautas específicas, mas o artista como rebelde, como revoltado, como uma individualidade que se volta contra, e tendo apelo de massa, ele consegue puxar uma galera para determinadas reivindicações, né, importantes. Você teve a minha hipótese é que tem uma decadência cultural muito grande que vem junto com essa decadência do capitalismo, essa decadência da industrialização, ou seja, industrialização no sentido de desenvolvimento científico e tecnológico, né? No caso, assim, se colocar um caso particular, né, o caso da fusão nuclear, né, que foi esquecida,
dos programas espaciais, né, que foram esquecidos, ou seja, os grandes sonhos da humanidade, né, as coisas mirabolantes. Por exemplo, eu ouvi outro dia, né, li, enfim, algum artigo desse que a gente vê na internet, que a China está desenvolvendo um túnel, né, que transporta, acho que objetos, né, em velocidade média 30 vezes a velocidade do som. Isso é o futuro, né? Eu lembro quando teve a impressora 3D, que tem gente que falava que era impossível, pum, rapidinho saiu. Então essas coisas que são parecidas com ficção científica, essa capacidade de imaginar além, isso está muito além, não está além, né, da vanguarda, da dita vanguarda que seria a esquerda, né? A esquerda hoje está muito na retaguarda, né? E a vanguarda, né, a linha de frente, parece estar esvaziada, ou seja, talvez por um movimento assim de fora, né, quase que uma salvação de fora para o desenvolvimento asiático, né, e para a gente estar no terceiro mundo, para a gente ter nossas lutas próprias, não ter o esvaziamento político que tem nos países da Europa e dos Estados Unidos, com aquelas esquerdas vazias, horrorosas, podres, também sem noção nenhuma do que seja luta de classe, do que seja reivindicação social, do que sejam os reais problemas econômicos e políticos, para além dessa questão da democracia formal. Então, a gente tem aqui um enraizamento popular, né? Ainda, né, um movimento popular de massa relativamente unificado, que é o que dá sustento a esse hype, né, da união eleitoral em torno do Lula agora. É isso. E não custa lembrar que esse modelo parlamentar, esse modelo britânico, esse modelo Tory-Whig, é um modelo do executivo fraco, é um modelo que está sendo agora, né, desde que conseguiram começar a enfraquecer o poder do executivo no segundo mandato da Dilma, né, da maneira direta, né, com a eleição do Eduardo Cunha, e com a contestação à eleição dela, com a contestação às contas, né, e a contestação pela esquerda, né, que o PT seria um partido autoritário, então o PT sendo legalista e democrático demais, como sempre, né, ao extremo, né, mais uma vez. Então, essa coisa do executivo fraco e dois partidos têm que se revezar, mas como partido nacional e popular, como foi o PT, como é o PT, vai revezar com uma equipe econômica do PSDB para entrar depois, né? Não importa quem seja o cabeça de chapa, né? Seja o Bolsonaro, seja o Fernando Henrique, seja o Serra, seja o Aécio, né? Ou seja aquele cara do Partido Novo e tudo mais. Não tem como você fazer essa alternância. A alternância não é boa. Então, quando a gente está falando das formalidades democráticas, da democracia formal, ver até que ponto, né, muito mais democrático tem os seus valores, né, democráticos, até inclusive meritocráticos, para o Ocidente que gosta de meritocracia. Como é que um deputado, né, alguém de base, né, como o Xi Jinping, consegue subir, né, e chegar no topo do Partido Comunista? Como é que funcionam as eleições em Cuba? Né? Tudo isso deveria ser, isso era muito debatido, né? Pelo menos no caso cubano, era muito debatido como é que acontecia o sistema eleitoral em Cuba. Aí não é considerado democracia porque você tem um partido único. Esse é um caso, mas é democrático porque tem uma democracia real, no sentido social, é democrático porque tem eleição, mas não seria democrático porque só tem um partido, né? Então, isso, não que o caso brasileiro deveria ser um caso que você tem que ter só um partido, né? Porque também, às vezes, você só mudando a forma, você não resolve o problema. Mas você ter um partido de referência, como a gente tem aqui, né? Está sendo importante, está vendo esse resgate aí nem tanto da democracia, da democracia formal, não, porque a democracia formal ela continua existindo, né? O Bolsonaro ele poderia ter sido se tornado inelegível pela questão lá, não porque espalhou notícias falsas e tal, isso a Globo faz todo dia, né, há muitos anos, mas por ter usado fundos não contabilizados para poder criar aquela rede de notícias paralelas, né? Isso está lá no TSE, ficou lá engavetado, porque tinha o interesse econômico de colocar ele, né? Foi uma eleição ilegal, né? Ilegítima, né? Foi um presidente, primeiro foi um golpe que colocou alguém ilegítimo no poder e o Bolsonaro também foi colocado ilegalmente, né? E também, também porque se somam essas ilegalidades que levaram à prisão do Lula na época da eleição. Então, tudo funcionando, né? Todas as instituições estão funcionando, né? Todo esse aparato formal da democracia está funcionando. E sempre essa questão da justiça, né,
dando, né, o respaldo para essa formalidade funcionar. Isso é muito neoliberal, né? Isso é muito neoliberal. Aí eu lembro de uma professora, né, enfim, uma companheira, né, uma senhora, a gente estava discutindo a questão da ditadura, falando alguma coisa sobre a questão da corrupção. Ela falou, não, Rogério, porque naquela época lá, na época do golpe de 64, o problema não era a corrupção, né? O problema era o comunismo, né? O perigo vermelho e tal. Sim, só que o meio de resolver isso, né, lá na época era com porrada, né? Tiro, porrada e bomba, cacetete, né? Tapa na cara, prendia os outros e tal, né? O inimigo interno, aquela velha doutrina do exército e tal, da Escola Superior de Guerra, baseada no War College, que é uma instituição aí ante as tradições nacionalistas do próprio exército brasileiro, que, né, foi o esteio da Revolução de 30, né? Assim como um banco central é um contrapeso, né, um contraponto, ou é algo de contra-insurgente, né, quando há um banco nacional, como é o BNDES. Então você tinha essa doutrina, ainda existe essa doutrina do inimigo interno, só que na época não tinha essa judicialização toda da política. Então se mantém ainda hoje o perigo vermelho, né? Você vê essa importação da russofobia, quando eu falei da questão até da Sputnik, da vacina russa, né, que é a importação americana. Você tem a questão do perigo vermelho, o perigo chinês, né, que é uma loucura, adquire caráter de delírio, né, muito engraçado, com a extrema-direita, mas é uma política deliberada. Eu fiz um vídeo recente aqui agora sobre a questão da suposta armadilha da dívida chinesa, né? Isso é questão neoliberal, né? São os neoliberais, só que eles criam um slogan muito mais interessante e criam uma enganação, uma campanha de propaganda que para as classes médias, né, bem pensantes, acabam sendo mais convincentes, né, para o populacho, né, que pega essas questões todas da extrema-direita, é só falar um monte de baboseira, mais o sensacionalismo que pega, né, que faz parte, né, disso. Então você tem uma propaganda imperialista. Agora, na verdade, se você for ver a extrema-direita tem um tipo de propaganda popular, ou populista, né, que faz a propaganda imperialista de uma maneira populista, né, para as classes mais baixas, e enquanto a direita tradicional faz a propaganda para as classes médias mais esclarecidas, mas os dois funcionando, né, como veículos do imperialismo. Então é isso, né, essa crítica à esquerda é importante, né, por isso que eu estou aqui trazendo essas discussões, né, colocando essas discussões aqui em jogo, já uma série falando a princípio sobre o início da financiarização da nossa economia, que começa com a ditadura, para poder tentar amadurecer o debate, né. Então é isso, né, falando aqui para a máquina. Enfim, é difícil divulgar tudo isso, né. Não sei quem pode ajudar aí, não sei como é que se divulga, né, que eu, por exemplo, se eu vou compartilhar a coisa dos outros, a gente compartilha e tal, mas também não chega muito, tem que ter, né, muitas pessoas, ao mesmo tempo isso não funciona, não sei como é que funciona isso, como é que funciona para chegar a um debate melhor. Você até que ponto também eu fui compreensível para fazer um vídeo aqui um pouco menor, acabei, né, tentando desenvolver todos os pontos, que às vezes eu vejo que eu não consigo desenvolver todos os pontos que eu quero quando eu vou fazer um vídeo muito curto, né, faltam alguns pontos que eu acho essenciais, né? Às vezes quando eu corto para o vídeo não ficar longo. Então, eu tentei desenvolver da melhor maneira possível. É o risco de desenvolver da melhor maneira possível, você juntar, né? Trazer uma série de coisas, né? Fazer essas junções, esse ajuntamento de assuntos diferentes no mesmo contexto, e às vezes as pessoas ficam um pouco desorientadas, né, nessa quantidade grande de assuntos que eu trato, né, às vezes ao mesmo tempo. Mas é isso, né, tem que fazer um esforço, né, de pensamento, né. É muito fácil pegar as coisas fáceis, né, sem fazer um esforço de pensamento. Não é exatamente o pensar, né, não é você, né, como diz lá o Deleuze, né, a concórdia facultatum, né, que é a união do bom senso com o senso comum, né. E aí você chega num acordo e tal, uma coisa meio habermasiana e tal, que você vai resolver pelo diálogo e tal, pela uma conversa livre, esclarecida, relativamente objetiva. Não, o pensamento é uma força, né, algo violento, que força, as coisas têm que forçarem a gente a pensar, né, e dói, né, não é fácil pensar, né, não é fácil viver, não é fácil experimentar, não é fácil estar à altura dos desafios da vida.
Então eu não acho realmente, né, eu tenho que ser sincero, não acho que eu traga coisas fáceis aqui, né? Nem quando eu escrevia, nem agora quando eu estou fazendo esses vídeos, né? Eu não trago coisas fáceis, a prejuízo meu, né? Prejuízo meu que não fico menos penetração, né? Mas, enfim, eu tenho que fazer o meu trabalho aqui, o que eu acho interessante, né? Eu sou uma pessoa que trabalha, né? Um professor, né? Também um acadêmico, enfim, eu trabalho com essa questão da inteligência e eu não preciso ficar, né? Confinado, né? Ao tipo de publicação acadêmica, ao tipo de comportamento acadêmico, a um tipo de comportamento também em sala de aula, um tipo de comportamento do professor, né? Se eu posso ter um outro tipo de comportamento, né? De me expressar, né? A necessidade de expressão é importante. Então, acho que é por isso que eu estou sempre, né, desde 2016, trabalhando, né, de diferentes maneiras aí, ou em blog, né, agora com podcast e vídeo, publicando em revistas aí diferentes, às vezes outras revistas republicam, né, o que eu publiquei. A época, né, com o GGN, trabalho com a Executive Intelligence Review, sempre essa necessidade de expressão, de amplitude. Mas falta realmente uma inteligência maior, média maior, para um trabalho de maior qualidade ser feito. Então, vamos ver, né, o dia que vai se chegar a essa maturidade, né? Enquanto isso a gente torce aqui e tenta manter o debate no nível alto, né? Um nível relativamente alto de questionamentos e contestações, apesar de eu achar que esse programa aqui que eu fiz é muito simples, né? São questões muito simples, que é a questão da democracia formal, democracia real, e a ausência, né, de luta de classes, né? O pessoal muito preocupado com a democracia formal e esquecendo da democracia real, esquece da questão material, fica desorientado em relação à questão das novas formas econômicas e de superexploração, e assim não conseguem ter o norte para poder fazer a luta concreta, né? E a luta concreta tem esse sabor de passado, né? Esse sabor de greve geral, esse sabor de mobilização, de bandeira, de quebradeira, né? Mas não como 2013, né? Aquela quebradeira que impediu a privatização da Petrobras na época dos tucanos, que impediu a privatização da Eletrobras na época dos tucanos, que adiava leilão, que mudava a cláusula, que conseguia, né, negociar, conseguia chegar lá e mudar as coisas. Então, se você está tão preocupado com a questão formal, acaba esquecendo a questão material, ou seja, não entende essa nova organização pós-Obama, o último triunfo do capitalismo, e você também não entende, na própria questão formal, a discussão com o diferente, né? A discussão com o diferente, no caso hoje seria a forma de organização eleitoral, né? Já que a democracia formal é a eleição, né? Tem como centro a eleição, como funciona, por exemplo, na China, né? E os debates já relativamente maduros, os debates que são relativamente maduros aqui no Brasil, em relação à forma de organização eleitoral cubana, né? Então, se é para falar tanto de democracia, né, numa vertente formal, que se dê espaço para autoridades que são verdadeiros democratas. E seria importante colocar esse debate da democracia, né, nesses outros países que são considerados não democráticos por uma única cláusula, né, que seria a cláusula excludente, que é a cláusula do unipartidarismo. Agora, o que desenvolveu os Estados Unidos no século XIX foi a predominância do Partido Republicano, né? O que desenvolveu os Estados Unidos no século XX foram os 4 mandatos do Roosevelt, né? E você tem uma série de outros na Europa também, né? Uma personalidade autoritária como o De Gaulle, né? E você tem outras pessoas importantes na Europa que ficaram muito tempo no poder, como Angela Merkel também, ninguém nunca contestou, né? E a Venezuela, que consegue manter, né, manter ali os princípios básicos do governo popular, com a manutenção do mandato do Maduro, né, como continuidade do Chávez, né? Então, até para poder não deixar um ponto desamarrado, quando eu falei que o Lula tinha que tomar cuidado com a saúde dele, né, já que ele é um senhor, né, e as pessoas matam, né, não necessariamente com tiro, com bala, da maneira visível. É muito interessante se você olhar na história como o Chávez, o Lula e a Dilma, eles têm câncer no mesmo momento, no mesmo período histórico, né, quase simultaneamente. O que será? Eu não acredito em coincidência em política, né?
Fatos decisivos da política nacional recente, né? A queda do avião do Eduardo Campos, que levou, né? Criou o efeito Marina, a queda do Teori, tudo isso é muito complicado, né? Acho que a gente tem que ter, não, sabe, é difícil a gente cravar o que foi, né? Porque a gente não tem fundamento material para isso. Mas a gente tem o nosso desconfiômetro em cima do imponderável, né? Você teve a bolinha do papel em 2010, teve a facada em 2018, você sempre tem um imponderável. Teve os aloprados em 2006, aquela história que o Ali Câmara deixou de dar um acidente, né? Caiu o avião da Gol. O Ali Câmara não deu, né? No Jornal Nacional e nenhum outro jornal, porque copiavam a Globo. Nenhum outro jornal deu porque tinham que dar o escândalo dos aloprados, né? Algo inventado, forjado, né? Nas vésperas das eleições. Aquela campanha da Veja em 2014, panfletando, né? Dando revista em sinal, né? Com aquelas manchetes malucas lá, né, super sensacionalistas, ali já era extrema-direita, né, total. Então eles usam das táticas covardes e sempre tem esse peso dessas coisas imponderáveis, né, que é muito difícil de a gente medir em toda e qualquer eleição. A gente tem que estar sempre, né, de olho, né. Então, essa frente ampla é importante, né, porque eu acho que é o caminho viável, é o caminho que dá para ser feito, é isso, né. Foi como foi organizado de acordo com as forças políticas, né? Não foi necessariamente uma escolha individual. Acho que a escolha individual do Lula é de aproximação com o PSB, né? E aí você teve o Alckmin aí, mas tudo isso conspirou, né? Mas já uma conspiração para que tenha sido se arranjado dessa maneira, né? Dessa forma. Mas é um arranjo perigoso, né? Um arranjo perigoso que eu falo não só para repetir um tipo Temer, mas até porque o Temer sozinho não fez nada. Ele pensou do Eduardo Cunha de um lado, pensou do Aécio de outro, pensou do Moro de outro, pensou de um monte de coisa, mas isso pode se repetir, mas de forma nenhuma o Lula pode sair por qualquer motivo, né, em especial motivos de saúde, porque entrando o Alckmin, né, e entrando o PSB, a tendência a se reverter e a ter de novo uma base neoliberal aqui é muito grande. É um risco muito grande, né? Eu espero que, né, eu acho que eu vou estar enganado, né? Às vezes, mas o PMDB na época não parecia tão perigoso, né? Lá em 2010, o PMDB estava bem amansado, né? Em relação ao PT, o PT estava muito bem, né? E o PMDB estava muito no sapatinho, ajudando o PT a aprovar um monte de coisa. Então o PMDB não parecia ser tanto perigo e acabou virando, né? Quando mudou a política imperialista para cá. E talvez essa coisa que é tão evidente do PSB como partido que pode se tornar golpista fácil, já tem nessa vertente neoliberal, Tabata Amaral e outras coisas lá, o João Campos, todos eles são neoliberais. O Alckmin é neoliberal, eles são praticamente explicitamente neoliberais. Então é muito mais evidente isso, né? Essa possibilidade de virada de regime. Pode ser que pela correlação geral de forças isso não aconteça. Você vê, o Lula foi eleito em 2003 por causa da fome, né? E agora ele está voltando, 20 anos depois praticamente, por causa da fome de novo. Então essa necessidade brasileira de manter as aparências, a aparência de civilidade, o pessoal esquece isso quando acha que vai ter um golpe aqui maluco, uma quartelada louca. Não é mesmo que o executivo sempre cada vez mais fraco, muito problemático o executivo muito fraco, porque o executivo é que manda, pô. O executivo é que tem iniciativa, o plano de metas é executivo. Quando você pega o Alexander Hamilton lá, né, fundando o Banco Nacional dos Estados Unidos, ele fala sobre os poderes do executivo, né, federal, para poder levar a cabo, né, as medidas necessárias. Então, num contexto de executivo fraco, essas ameaças de golpe, enfim, elas não parecem muito realistas, né? Não parecem muito realistas, mas, enfim, Bolsonaro escandalizou a burguesia, acho que o fato é esse, né? O Bolsonaro escandalizou a burguesia. Tem que tirar esse cara que foi motivo de escândalo para a burguesia, tanto a burguesia de esquerda quanto a burguesia de direita. Ou seja, o brasileiro com esse ar, né, que essa pretensão de civilidade, de civilização, né, de império, né, a gente foi império. Vai lá o Marinho dizer no nosso subimperialismo, né, a gente querendo imitar as elites europeias do século XIX, querendo imitar a democracia americana. A gente tem muito essa coisa de se mostrar para o mundo como civilizado.
né? Então vai muito nessa coisa, né? Então você consegue, você elege um Lula, né? Você volta, né, a ter as aparências das coisas, né? Manter as aparências, você diminui a fome, você faz as coisas funcionarem de uma maneira relativamente normal, aí a economia cresce um pouco e tal, aí volta o ciclo, né, ciclicamente, né? Vem as elites e vum, agora vamos comer de novo. E aí sempre, né, no limite disso, o limite de fragmentação territorial, né, que sempre foi um limite muito próximo, né, da nossa realidade enquanto país, né, desde enfim, do Império em 64, né, você poderia ter rachado, né, em forças leais ao Jango, forças leais aos golpistas. Hoje você tem um consórcio Nordeste, né, já pronto, né? O Nordeste sempre teve essa questão seccionista, mas de uma maneira unitária, né, federalista, né, muito parecido com a questão toda do Bolívar, né? Você tem uma coisa parecida com a América Espanhola, a América do Sul aqui, né? E os projetos do Simão Bolívar é o ciclo de revoltas em Pernambuco. Então, historicamente, o Nordeste tende a uma secessão, a sair, né, do país, mas com um caráter unitário, de tentar unificar o país, mas sob outras bases, uma base menos centralizada, né? A gente ainda continua sendo muito centralizado, né? O executivo, por outros motivos, né, tem um peso muito forte, né? Não necessariamente o presidente eleito, mas como é configurado uma série de poderes, uma série de forças, por exemplo, a centralidade da carga tributária, um monte de coisa, né? Então, da maneira mais federativa, né, o Nordeste ele sai, né, de um lado e tenta reorganizar de outro, historicamente. Então, você teria em 64 essa cisão com o Norte e Nordeste. Hoje, novamente, se você tem esse perigo de divisão territorial, estou falando em último caso, né, extremo, mas eu acho que até antes de falar em golpe, né, militar e tudo mais, você tem que também colocar junto, que eu estou falando, falar de democracia formal, bota democracia formal, bota junto a questão China e Cuba, né, para poder debater partido único, né, é um impeditivo para ser democrático eleitoralmente dizendo, né, se for falar de golpe militar, coloca junto a questão da integridade territorial do país, né, a Amazônia colocada em risco pela questão do imperialismo e o Nordeste já pronto ali, que ele pode também sair fora. O São Paulo também tem uma outra vertente seccionista mais reacionária, né, antiga. Então a gente não tem isso resolvido, né? Isso não é 100% resolvido, e sempre no momento de crise isso aflora, fica mais a olhos nus. Então, em vez de falar só de um golpe militar, né, do estilo tradicional, falar que vem junto com isso, né, dessas tentativas de golpe, a possibilidade de cisão, né, territorial, da integridade territorial do país, né? Então acho que a gente tem que colocar o problema em toda a sua complexidade, né? Eu sei que isso é difícil. Bom, tentei resumir. O assunto é um assunto longo, né? Enfim, né, tem que fazer os estudos de caso para poder se aprofundar mais. Mas, de um modo geral, né, acho que meu objetivo foi atendido aqui. Eu queria resumir, né, em muito menos tempo, mas eu preferi desenvolver o máximo possível, retomar pontos e tal, né? A gente acaba repetindo certas coisas, mas é porque perde, né? No meio de tantos assuntos, eu vou repetindo. E tem que ver isso, né? Tem que ver essa nova esquerda, em que ponto ela está impregnada de imperialismo, né? De um elitismo de classe média, né? De um elitismo decadente, de uma classe média que é decadente, que não tem meios materiais, né, de uma existência mais digna, né, e como isso, né, e toda essa idealidade, né, das cores, né, do colorido, do obamismo, acaba desviando o foco para questões materiais e a reorganização do trabalho, do sistema econômico financeiro mundial no início do século XXI, que levou, né, aos golpes de Estado recentes e que agora a gente está tentando reverter. É isso, um abraço, um beijo e valeu. Se tem algum guerreiro que chegou até o fim, um abraço forte, tá?